Pessoal, nós estamos na página 100, no capítulo 10 do livro de História, da África para o Brasil. Grande parte da população brasileira é constituída por descendentes de africanos, isto é, afrodescendentes. Por mais de 300 anos, os portugueses trouxeram africanos à força para escravizá-los no Brasil. Como era a vida deles na África? O que faziam? Por que foram trazidos para cá? Ao mencionar a África e os africanos, lembramos logo dos escravos como homens e mulheres que, trazidos à força de suas terras, vieram para servir. Mas aquele não era apenas um continente em que os europeus se arriscavam com o intuito de fazer mais e mais cativos. Havia na África muitas histórias, histórias de homens e mulheres e crianças que foram trazidos pelos barcos que cruzavam o Oceano Atlântico durante 4 longos séculos. A palavra cativo significa escravo. Aqui nós temos uma representação, uma figura de George Frank Angus, uma representação de mulheres preparando bebida próxima ao Tugela em 1849. Gravura: o rio Tugela fica no atual país da África do Sul. Kelly Cristina, Áticas do Brasil, ilustrações de Cristina Botal. Do que você se lembra quando ouve falar sobre África? O que você se lembra? Vocês se lembram dos africanos apenas no que se refere à escravidão? Ou vocês reconhecem a diversidade cultural do nosso continente e os próprios valores de cada população? Eles serão capazes... Vocês são capazes de identificar eventos significativos do local em que vivem, como estando relacionado a condições sociais e a presença de diferentes grupos sociais e culturas? O que você sabe sobre os africanos? Como você acha que eles vieram ao território onde é o Brasil? As sociedades africanas. Vamos aprender? A África é um grande continente com muitos povos, distribuídos atualmente por mais de 50 países. Cada povo tem sua língua, suas tradições e modo próprio de viver. Contudo, há cerca de 600 anos não existiam países como hoje. Alguns povos estavam organizados em pequenas aldeias e viviam da caça, da coleta ou de suas plantações. Outros formavam impérios ou grandes reinos. Aqui, agora nós vamos olhar África, reinos e impérios, cerca de 1401 a 1600. A África é um continente. Continente é formado por vários países. Aqui nós temos, olha, o Carta, nós temos o estado de Senegâmbia, nós temos Gongai, nós temos o estado Jorle, nós temos Kanem, nós temos Darfur, Ouada, Bori, no Benin, Guarafa, estado Delta da Nigéria, nós temos Dão, Oi, Ibo, Luango, Congo, Núbia, Ruanda, Angola. Então, nós temos muitos países, Etiópia, Dai. E esses países, do lado esquerdo, eles são banhados pelo Oceano Atlântico. E do lado esquerdo, do lado direito, na parte de baixo, pelo Oceano Índico. Aqui fica o Mar Vermelho, entre o continente africano e o continente asiático, que é a formação de vários países. E aqui
o mar Mediterrâneo, que fica perto entre o continente, o mar Mediterrâneo, que fica entre o continente africano, europeu. Leia os nomes dos reinos e impérios e dos impérios africanos no mapa acima. Depois respondam: vocês conhecem algum desses nomes que aparecem no mapa? Qual? Alguns aspectos culturais. Cada povo africano tem características próprias, mas entre eles encontramos algumas semelhanças culturais. Por exemplo, o valor aos laços familiares e a fidelidade ao chefe de família. Os reinos e impérios que aparecem no mapa da página 101 têm sua origem nos acordos estabelecidos entre as grandes famílias, sob o comando de um líder. Elas formavam as primeiras aldeias. O líder era responsável por todos os que viviam na aldeia. Em troca, recebia parte do que era produzido. O texto a seguir conta um pouco sobre a moradia e a família de Onconho, um líder Ibo. Ibo é um povo nativo da África que hoje habita na atual Nigéria. A prosperidade de Okonkwo era visível em seu lar. Havia várias habitações rodeadas por um grosso muro de terra vermelha. Sua própria casa, ou obe, erguia-se imediatamente atrás da única porta existente no muro. O seu conjunto formava uma espécie de meia-lua por trás do obe. O celeiro fora, constituído de encontro de uma das extremidades do muro vermelho, e altas pilhas de inhame erguiam dentro dele, no extremo oposto. Havia um barracão para os bodes e cada esposa mandara construir junto à morada um galinheiro. Então, olha, tudo isso que eu falei tá aqui, ó. Tá o mundo Chinua Achebe, o mundo se despedaça, São Paulo, Ática, autores africanos. Parece que tudo que eu tô descrevendo aqui, ó, tá aqui. A propriedade dele, ó, das mulheres, o muro, a cerca, o muro de barro, a pilha de inhame. Em sua opinião, todos os povos africanos se organizavam do mesmo modo que os Ibo? Explique. Não, nós já aprendemos isso. Inclusive, nós aprendemos isso no sentido das terras indígenas. E os africanos são da mesma forma. Cada povo tem sua própria cultura, apesar de haver semelhanças entre eles. Diversas religiões. As diferenças e semelhanças culturais entre os povos africanos também podem ser notadas por meio da religiosidade. Apesar de acreditar em vários deuses, não apenas um, consultar antepassados por meio de rituais, são exemplos de semelhanças. Por outro lado, os rituais realizados por sacerdotes, adivinhos e pessoas encarregadas de curar doenças variam de povo para povo. O que é adivinho? É uma pessoa que prevê o futuro, desvenda coisas ocultas de acordo com as crenças de alguns povos e pessoas. Antes da chegada dos europeus na África, a maior parte dos contatos culturais entre os povos africanos acontecia por meio do comércio. Ao negociar diferentes produtos, os povos se aproximavam e trocavam também ideias e hábitos. Registros. Máscaras africanas. As máscaras são expressões culturais de alguns povos africanos. Elas podem ser feitas de madeira, barro, marfim, metais e outros materiais. Geralmente são usados em cerimônias religiosas para representar os poderes
que cada povo cultua, como deuses, animais e etc. As características das máscaras, como o material de que são feitas, o estilo, o tipo de pintura e as formas utilizadas também podem indicar a região onde foi confeccionada e mostrar aspectos da cultura que dos povos que a fizeram. Aqui nós temos uma máscara Kanaga, do povo Dogon, cerca de 1940. Aqui nós temos uma máscara Gwelede, do povo Yorubá, da Nigéria, feita de madeira por volta de 1930. Você já usou máscara? Em caso afirmativo, conta aos seus colegas como foi sua experiência. Se não usou, gostaria de usar? Qual máscara usaria em qual ocasião? Página 104. Comércio. Os reinos e impérios africanos que aparecem no mapa da página 101 praticavam o comércio. Geralmente, eles faziam trocas de produtos, ofereciam o que tinham em abundância e recebiam o que não produziam. Tecidos, marfim, sal, ouro, búzios e outros objetos de metal eram alguns dos artigos do rico e diversificado comércio africano. O marfim é um material que forma as presas de alguns animais, como o elefante, utilizado para fabricar joias e estátuas de ouro. Estátuas e entre outros. O búzio é uma concha pequena. Aqui nós temos uma gravura de Thomas Baines, representação de pessoas no sul da África carregando marfim para comercializar de cerca de 1870. Olha, marfim, né? Que são as presas do elefante, os dentes de alguns animais, como os elefantes. Como era o comércio praticado pela maioria dos povos africanos, né? A maioria dos povos africanos, eles trocavam produtos, eles ofereciam o que eles tinham e pegavam o que eles não tinham. Quais dos produtos abaixo eram comercializados pelos africanos há cerca de 500 anos? Contornos. Olha, a pepita de ouro, os búzios, que são as conchas, e o marfim, que são os dentes, as presas de alguns animais. O comércio de africanos escravizados. Entre alguns povos africanos havia o costume de escravizar os prisioneiros de guerra por um período de tempo após o fim do conflito. Há cerca de 600 anos, mercadores europeus também passaram a comercializar esses prisioneiros como escravos. Os mercadores portugueses traziam para os cativos da África para o Brasil e os vendiam aos donos de engenhos e de minas. Em cerca de 400 anos, estima-se que mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil. Olhem, aqui nós temos uma figura, Francis Meynell, navio Albatroz, 1845, aquarela sobre papel. Nós temos uma figura, nós temos, uma figura, mas ela como que se ela fosse um quadro, olha que bonito. Observe o mapa abaixo, copie as frases a seguir no caderno, substituindo os símbolos pelas palavras do quadro. Salvador, Brasil, Rio de Janeiro, comércio e Recife. Brasil e África, comércio de africanos escravizados 1501 a 1800. Então, tem os gráficos, tem o título e o significado das setas em vermelhos e os locais abordados. Então, aqui, o mapa do Estrela de africanos escravizados para o Estrela nos anos de 1501 a 1580. Habitantes de Benguela foram levados para o
E para os habitantes de São Tomé e São Jorge da Mina foram levados para o... Então, ó, o que é essa estrela? Vocês vão falar. O mapa do comércio de africanos escravizados para o Brasil nos anos de 1501 a 1800. Habitantes de Benguela foram levados para o Recife e para o Rio de Janeiro e para Salvador. Aqui nós temos a escravização dos africanos no Brasil. No Brasil, os africanos escravizados não tinham sua cultura e sua diversidade respeitadas. Muitas famílias foram separadas, pois as pessoas eram vendidas para donos diferentes. Nos engenhos e nas minas, o trabalho era intenso. A alimentação e o lugar onde os escravizados viviam era ruim. Muitos sofriam castigos físicos. Nas cidades, os trabalhos eram um pouco diferentes. Além de serviços domésticos, muitos escravizados saíam às ruas para vender produtos e oferecer serviços, repassando parte do pagamento para os seus senhores. Benedito Calixto Moagem, da cana da fazenda Caixeira, em Campinas, 1870 a 1920. Olhos sobre tela, escravizados trabalhando na produção de açúcar. Cana de açúcar, eles carregando nas costas. Essa é a gravura A. Apesar de todas as dificuldades, muitos africanos escravizados conseguiam construir novas famílias e fazer novos amigos. Aqui é uma gravura aquarelada de Jean Baptiste Debré, negros vendedores de aves. Olha lá, eles estão com galinhas, patos pendurados e sobre um cesto na cabeça, né? Aqui, observe as imagens dessa página e responda as questões. Que trabalhos os africanos escravizados estão realizando em cada imagem? Na imagem A, né, estão trabalhando na produção de açúcar. E na imagem B, eles estão vendendo aves na rua. Esses trabalhos ainda são realizados hoje em dia? Sim. A resistência negra no Brasil. Homens e mulheres africanos resistiram e lutaram contra a escravidão de várias maneiras. Eles perseveravam as danças, os costumes, as comidas e as festas do seu povo. Mantinham suas crenças como eram proibidos de praticar sua religião, associavam os deuses nos quais acreditavam aos santos da Igreja Católica, que era a única religião permitida na colônia. Muitos africanos e seus descendentes escravizados no Brasil fugiam dessa situação, formavam comunidades com organização e costumes semelhantes aos encontrados na África. Essas comunidades, chamadas de quilombos, nelas os africanos e seus descendentes se tornavam livres. Oficialmente, a escravidão acabou no Brasil em 1888, mas até hoje os negros lutam pela igualdade e contra o preconceito. Preconceito é uma ideia negativa sobre uma pessoa ou um grupo elaborada sem conhecimento ou reflexão. Olha, aqui nós temos uma imagem de Carlos Julião, Negras Vendedoras, de 1776. Veja como as mulheres carregavam as crianças. Mesmo longe da terra delas, os africanos procuravam manter seus costumes. Então, quais foram as maneiras encontradas pelos africanos escravizados para resistir à escravidão? Com a orientação do professor, você e seus colegas devem organizar uma lista.
Agora nós vamos para a página